Fala pessoal, hoje a gente vai aprender a traçar o diagrama de esforço cortante para uma estrutura. Então já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos ao que interessa. Bom, a estrutura é essa aí, é um pórtico biapoiado, é o mesmo pórtico que a gente está traçando, já traçamos, né, em vídeos anteriores, o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço normal. Então agora a gente vai traçar o diagrama de esforço cortante e aprender como que a gente faz isso. Bom, primeira coisa aqui é a gente falar o que é, né, um esforço cortante. Um esforço cortante nada mais é do que um esforço que vai tender a cortar a minha seção transversal. Então aqui, ó, aqui está a minha seção transversal, tá? Então a gente pode, vamos dizer que a gente tem entrado pela estrutura aqui, ó. Vamos dizer que aqui, ó, a gente entrou pelo ponto A está aqui, ó. Aí aqui está a barra. E aí a gente chegou numa seção transversal qualquer, tá? Uma seção aqui assim. Beleza, e aí a gente encontra um esforço assim, ó, para cima, aqui. Então isso aqui é um esforço que tende a cortar a minha seção, a cisalhar a minha seção. É um esforço transversal aqui a minha seção, ok? Então, beleza. Isso aí é um esforço cortante. Então, o que a gente vai fazer para começar efetivamente a traçar o nosso diagrama, né, de esforços cortantes? A gente vai estabelecer o nosso passo a passo. Como eu venho mencionando em outros vídeos, o ideal em que quando a gente está trabalhando com estruturas, seja análise estrutural, seja projeto de estrutura, o ideal é a gente sempre estabelecer um passo a passo, tá? Porque assim a gente estabelece uma linha de raciocínio, segue isso e vai dar tudo certo, a gente vai atingir o nosso objetivo. Então primeiro eu vou dizer os passos para vocês, e aí depois a gente vai ver como é que a gente faz para seguir cada um deles. Então vamos lá, são 4 passos. O primeiro passo diz o seguinte: dividir a estrutura em trechos. Cada trecho é formado por pedaços da estrutura, cujos carregamentos que atuam fazendo esforço cortante nas seções permanecem os mesmos em todo o trecho. Então, o segundo passo é o objetivo, né? O objetivo, então, é a gente obter as equações que definem como os esforços cortantes vão variar em cada trecho de uma estrutura. O meu terceiro passo diz que a gente precisa iniciar a divisão desses trechos a partir de alguma extremidade da estrutura. Então, aqui no nosso caso, o que seria uma extremidade de estrutura? Seria o ponto A ou o ponto B. Por quê? Porque antes desses pontos não existe estrutura, certo? A estrutura só segue para um lado desses pontos. Então, a gente precisa iniciar a divisão dos trechos a partir de alguma extremidade da estrutura e seguir percorrendo, né, essa estrutura, identificando cada trecho. Sempre que aparecer um novo carregamento que faça esforço cortante na estrutura, ou houver mudança na direção da estrutura, um novo trecho será iniciado. E o meu quarto e último passo diz que, sempre que iniciarmos um novo trecho, devemos transportar todos os carregamentos presentes em trechos anteriores para o início do trecho que estamos iniciando. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar, a gente pode começar então, né? Se é para a gente começar pela extremidade da estrutura, a gente pode começar ou pelo ponto A ou pelo ponto B. Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui pelo ponto A, tá? Que tem mais carregamentos aqui, então a gente vai começar logo pelo ponto A. Então vamos desenhar o nosso ponto A aqui, ó. O ponto A está aqui e a estrutura segue aqui para a direita, ok. O que a gente tem de carregamento no ponto A, tá? Então a gente vai ter, ó, as reações de apoio, só esqueci de mencionar. As reações de apoio já foram calculadas, já estão aqui porque a gente já tem um vídeo ensinando como calcular a reação de apoio. Então, para a gente não perder tempo, né, com um assunto que a gente já tem vídeo aí no canal, elas já foram calculadas e foram dispostas aqui, beleza? Então vamos lá, o que a gente tem no nosso ponto A? A gente tem uma reação vertical de 3 kN, uma reação horizontal de 1 kN
e o início do meu carregamento uniformemente distribuído. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter a nossa reação vertical de 3 kN, a nossa reação horizontal de 1 kN, e aqui, ó, o início do carregamento, certo? Carregamento para cá, aqui de 2 kN por metro. Ok. Então, vamos dizer assim, ó, que eu ando, aí eu chego aqui, ó, nessa seção que eu já até desenhei aqui. Quando eu olho para trás no meu trecho, tem mais alguma coisa, surgiu mais alguma coisa nova que faça esforço cortante na minha estrutura? Não. Inclusive, ó, esse 1 kN a gente colocou aqui, né? Mas ele não faz esforço cortante na nossa estrutura, certo? Por que ele não faz? Porque ele não é um esforço que tende a cortar as minhas seções transversais. Ele é um esforço axial na barra. Ele comprime a minha barra. Ele não tenta cisalhar a minha barra, certo? Então deixa ele aqui, porque ele é uma força que efetivamente existe no ponto, mas ele não vai fazer esforço cortante. O que a gente tem então que vai fazer esforço cortante até agora? O 3 kN para cima e um carregamento uniformemente distribuído no ponto A, né? Então, se eu ando mais para cá e chego na minha seção que eu já desenhei aqui, o que eu tenho aqui quando eu olho para trás no meu trecho? O que eu tenho que faz cortante na minha seção, no meu trecho? Bom, a mesma coisa. Eu continuo tendo só o carregamento uniformemente distribuído e a minha reação vertical no apoio A, de 3 kN, certo? Então, ok. Aí se eu ando mais, eu venho até o último ponto aqui, ó. Até esse último ponto aqui, antes da estrutura mudar de direção. Eu estou nesse último ponto. Aí eu olho para trás no meu trecho. O que eu tenho que faz cortante na minha seção? Ainda assim, eu só tenho o carregamento uniformemente distribuído e a reação vertical no apoio A, certo? Não surgiu nenhuma novidade, não surgiu nenhum carregamento novo que vai fazer cortante na minha seção. Então, beleza. Só que aqui a estrutura vai mudar de direção. Então, aqui é o final do primeiro trecho. Então, vamos botar aqui ponto C. Tá? Então, do A até o C é o nosso primeiro trecho. Então, a gente vai agora mudar de trecho, certo? Se a gente vai mudar de trecho, ó, a gente já tem tudo direitinho aqui. A gente vai depois traçar as nossas equações que vão definir os cortantes nos nossos trechos. Então, vamos lá. Agora a gente está no trecho que inicia no ponto C e vai seguir para onde? Vai seguir aqui para baixo. Bom, beleza. Mas o que a gente tem que fazer quando a gente vai começar um novo trecho? A gente tem, de acordo com o nosso quarto passo, que levar para o início do trecho, ou seja, para o nosso ponto C, todos os carregamentos que estão anteriores ao ponto C. Bom, se a gente está vindo aqui do A para o C, né? Então, o que a gente tem de carregamento antes do ponto C? A gente vai ter um carregamento uniformemente distribuído, que está distribuído ao longo de 3 metros. A gente tem a nossa reação horizontal em A e a gente tem a nossa reação vertical em A. Então, vamos desenhar aqui, ó. Primeiro vamos marcar aqui, né, o ponto C, que é o final do nosso primeiro trecho. E aí a gente vai entrar no nosso segundo trecho. Está aqui, ó, o ponto C. E a gente vai levar para ele todos os carregamentos que estão anteriores a ele. Então, a gente vai levar uma vertical de 3 kN. Ok, está aqui, ó, uma vertical de 3 kN. Vamos levar uma horizontal de 1 kN para a direita. Está aqui também, 1 kN. E vamos levar o carregamento uniformemente distribuído total, certo? Por quê? Porque é todo ele que está antes do meu ponto C. Então vamos lá, 2 kN por metro, distribuídos ao longo de 3 metros, nós temos 6 kN. Na vertical também, com sentido para baixo, 6 kN. Ok. Então, ó, aqui começa o meu trecho C, que vai até o ponto D, que eu não sei onde está ainda, mas é aqui para baixo, certo? Beleza.
Então a gente pode até somar isso aqui, né? Esses carregamentos que estão na mesma direção, só para a gente resumir isso aqui, ó. 6 para baixo, mais 3 para cima, resulta em 3 para baixo. 1 kN para a direita. E o trecho está aqui. Ok. Então, essas são as cargas do início do meu trecho. Qual carga aqui que vai fazer cortante no meu trecho? O 3 kN? Não. 3 kN, dessa vez, ele não está cisalhando a minha barra. Ele não está tentando cortar a minha barra. Ele está fazendo um esforço axial de compressão na minha barra. Então, a força que vai fazer esforço cortante nesta barra aqui, até agora, é esse 1 kN aqui, ó. Beleza? Por quê? Porque essa força, ela realmente tende a cortar a barra. Não é isso? Então, beleza. Então, a gente entra aqui no C, no ponto C, e vem caminhando aqui para baixo. Aí vamos dizer que a gente chegou aqui, ó, numa seção aqui. Ok. Quando a gente olha para trás no nosso trecho, ou seja, quando a gente olha aqui para cima, a gente vê alguma novidade fazendo cortante ou só aquele 1 kN que a gente já tinha no início do nosso trecho? Só o 1 kN. Então a gente ainda está no mesmo trecho. Beleza, e a gente continua andando e chega agora aqui, ó, nesse ponto aqui. Beleza, aí quando a gente olha para trás do nosso trecho, o que a gente tem? Para trás, a gente não tem nada de novo. Só temos aquele 1 kN aqui que está no início do C. Só que, assim que a gente passar por esse ponto, vai entrar uma carga de 1 kN aqui que a gente está vendo que é uma carga que vai fazer cortante na barra. Então, aqui, nesse ponto, a gente tem o ponto D, que é o final do nosso trecho CD. Por quê? Porque quando entra um novo carregamento que faz cortante, aí a gente vai ter o final de um trecho e início de outro trecho. Maravilha! Então, este trecho aqui é o trecho CD, CD, ok? E a gente já tem as cargas que vão fazer cortante nesse trecho. Então, deixa elas aí que a gente vai traçar as equações depois. Vamos continuar aqui. Aí a gente vem para o ponto D. Bom, no ponto D, então a gente vai iniciar mais um trecho. Então vamos aqui, ó, vamos desenhar o ponto D aqui, o ponto D está aqui. Ó. O que a gente tem que fazer? Temos que jogar para o ponto D, o início do nosso trecho, todos os carregamentos que estão anteriores a ele. Tá? Sejam carregamentos que a gente... aquele carregamento não estava fazendo cortante no trecho tal. Não importa. Quando a gente vai começar um trecho novo, a gente joga para o início do trecho todos os carregamentos que estão anteriores a ele. Aí é que a gente vai ver quais carregamentos que vão fazer cortante nesse novo trecho que a gente está iniciando. Então vamos lá. O que a gente vai jogar aqui para o nosso ponto D? Bom, antes dele a gente continua tendo a nossa reação vertical em A, a gente continua tendo a reação horizontal em A e o carregamento uniformemente distribuído, certo? Então, da mesma forma aqui que a gente fez lá no ponto C, a gente tem uma vertical de 3 kN, uma vertical para baixo de 6 kN, que representa aqui o carregamento uniformemente distribuído de 2 kN por metro ao longo de 3 metros. A gente tem a reação horizontal no apoio A de 1 kN e, beleza, a gente transportou para o início do nosso trecho tudo que estava antes dele. Agora a gente tem que ver o que tem efetivamente nele, né? Atuando nele. O que é isso? É o nosso 1 kN para a esquerda. Aí esse momento fletor aplicado. Não, momento fletor aplicado não é uma força. Se não é uma força, não vai entrar aqui no nosso esquema de forças. Então a única coisa, deixa eu até botar com outra cor aqui, para diferenciar que esse não é um carregamento que a gente trouxe, né, de antes. É um carregamento que está no ponto que a gente está olhando agora, que é o nosso ponto D. Então aqui o ponto D é o início do trecho e para cá, para baixo, a estrutura segue, não é isso? Beleza, então vamos desenhar aqui, ó,
e vamos somar, né, aquilo que está na mesma direção. Então vamos lá. 6 para baixo menos 3 para cima vai resultar em 3 kN para baixo. 1 para a direita menos 1 para a esquerda, 0. Ó, então entendi. Aqui, o que vai acontecer? Bom, nenhuma força vai fazer cortante nesse trecho. Ó, o ponto D está aqui, né? E aqui vai estar o ponto E, que é aqui onde a estrutura mudar de direção. Não é isso? Mas nós vamos olhar melhor isso aqui. Mas é isso, ó. Então, nesse trecho, nenhuma força vai fazer cortante. Por quê? Porque a gente só tem uma força de 3 kN no sentido axial da minha barra. Então, ela não tende a cortar essa barra. Ela não faz esforço cortante aqui. Beleza? Então, ok. Vamos lá. Aí eu andei no meu trecho, né? Só para a gente fazer como a gente está fazendo nos outros trechos. Eu comecei aqui no ponto D. Aí andei até aqui assim, né? Mais ou menos. Peguei uma seção qualquer aqui. Aí eu olho para trás no meu trecho. Surgiu alguma coisa nova aqui que faça cortante? Não. Então eu estou no mesmo trecho. Venho andando até aqui. Ou seja, até onde a estrutura vai mudar de direção. E então, se ela vai mudar de direção, eu tenho o final de um trecho, né? E início de outro trecho. Beleza. Então a gente vai agora para o nosso trecho EB. Então vamos desenhar aqui ó, o ponto E. O ponto E é o ponto de início do nosso trecho. E a estrutura segue para lá. Ok, o que a gente tem que fazer? Levar para cá, levar para o ponto E, todos os carregamentos que estão antes do ponto E. Maravilha. Então eu tenho a reação vertical no apoio A, a reação horizontal no apoio A, o carregamento uniformemente distribuído e essa força aqui para a esquerda de 1 kN. Então vamos transmitir tudo para lá. A força para a esquerda de 1 kN já está aqui. A força para a direita, que é a reação, né, horizontal no apoio A de 1 kN também já está aqui. A vertical no apoio A de 3 kN já está aqui. A vertical para baixo referente ao nosso carregamento uniformemente distribuído, que são 2 kN por metro ao longo de 3 metros. Logo, nós temos 6 kN, já está aqui, ok? Então, a gente pode aqui somar, né, aquilo que está na mesma direção. Então, aqui está o nosso ponto E. E aqui a estrutura entra. Ok, 6 para baixo menos 3 para cima. Nós temos 3 kN para baixo. Ok. Então, 1 para a direita menos 1 para a esquerda, 0. Né? Então, nesse trecho, quem é que vai fazer cortante nesse trecho? Somente o meu 3 kN. Não é isso? Por quê? Ela é a única força e ela é uma força que tende a cortar a minha barra, certo? Beleza, então eu entrei aqui no ponto E, comecei a entrar aqui no meu trecho. Aí andei até aqui, ó. Até aqui uma seção qualquer aqui. Eu olho para trás no trecho. Surgiu alguma coisa nova que faça cortante? Não. Então eu ainda estou no mesmo trecho. Cheguei até o meu ponto B, né? No meu ponto B a estrutura acabou. Logo, o meu trecho acabou. E ainda temos aqui no ponto B, né? A gente tem 3 kN para cima, certo? Então aqui, ó, no final do meu trecho, eu ainda tenho 3 kN para cima aqui, no meu ponto B, no final do meu trecho. Beleza? Então agora a gente identificou todos os trechos, nós sabemos todas as cargas que fazem cortante em cada um dos trechos, e agora a gente pode, então, obter as equações que vão definir como que varia o esforço cortante em cada um dos trechos. Beleza? Então vamos lá. Presta muita atenção agora. Para você obter a equação que vai definir a variação dos esforços cortantes em um trecho, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o seu trecho e identificar o início do seu trecho. Então, ok, vamos usar como exemplo aqui o nosso trecho AC. Tá? Então, vamos lá. Qual é o início do nosso trecho? É o ponto A.
Se é o ponto A, a gente está vindo pelo ponto A e entrando a partir do ponto A na nossa estrutura. Aí a gente pega uma seção qualquer na nossa estrutura, ou seja, em qualquer lugar aqui, uma seção transversal. Aí, uma vez que você esteja nessa seção transversal, que é uma seção transversal genérica, você não sabe a distância do ponto A até essa seção, porque tanto faz, essa distância será x, justamente para a gente obter a nossa equação de cortante no trecho. Então vamos lá. A gente tem uma seção em algum lugar e a sua pergunta tem que ser a seguinte: quando eu olho para trás no meu trecho, nessa seção aqui, ó, eu estou aqui, quando eu olho para trás no meu trecho, o que cada carregamento que eu já identifiquei que faz cortante no trecho, faz de cortante nesta seção aqui. Então, por exemplo, se você está numa seção qualquer aqui, quando você olha para trás, o que faz cortante nessa seção? O 3 kN faz cortante. Ok. De quanto? Qual magnitude? Bom, 3 kN. É uma carga pontual, essa carga não varia. Então, ela vai fazer um cortante de 3 kN. Ok. E o carregamento uniformemente distribuído? Ah, o carregamento uniformemente distribuído também vai fazer. Mas só que o carregamento uniformemente distribuído varia conforme a gente percorre aqui a barra. Então, dependendo de onde esteja a minha seção transversal, essa magnitude do carregamento uniformemente distribuído fará uma cortante diferente em cada seção que eu estiver. Então essa tem que ser a sua pergunta. Você estabelece uma seção qualquer, olha para trás no trecho e se pergunta: o que cada carregamento que eu estou olhando aqui para trás faz de cortante nesta minha seção? Se você tem carga pontual, como é o 3 kN, essa carga de 3 kN vai fazer cortante de 3 kN em qualquer seção aqui, porque ela não varia com x. Ela simplesmente é uma carga pontual de 3 kN. Mas se você tem um carregamento distribuído, seja uniformemente distribuído, ou seja, o formato que ele tiver, mas que seja distribuído, ele vai fazer cortantes diferentes dependendo das seções. Por quê? Porque a magnitude dele vai ficando diferente conforme você vai percorrendo a barra x. Beleza? Nosso primeiro trecho. Bom, as cargas que vão fazer esforço cortante, a gente vai colocar aqui, ó. Cortante vamos representar pela letra V, tá? De vertical. Então aqui, ó. Cortante em função de x no trecho AC é igual ao quê? É igual a... Bom, o que vai fazer? 3 kN faz. 3, né? E o meu carregamento uniformemente distribuído. O meu carregamento uniformemente distribuído está para baixo e o meu 3 kN está para cima. Aí a gente vai agora entender como que as ações vão entrar com sinal positivo ou negativo na minha equação, que define os cortantes em um trecho. Bom, se eu estou entrando por um ponto pela esquerda, ou seja, minha seção transversal está aqui, ó, vamos dizer, está aqui, tá? Então, por onde que eu estou entrando? Eu estou entrando pela esquerda, certo? Estou vindo lá do ponto A. Então, qualquer seção transversal que esteja nesse trecho, quando eu entro pelo ponto A, eu estou vindo pela esquerda, beleza? Então, se eu estou vindo pela esquerda e eu encontro uma cortante para cima, eu tenho um sinal positivo, tá? E se eu estou vindo pela esquerda e encontro uma cortante para baixo, eu tenho um sinal negativo. Então a gente vai entrar agora com o nosso carregamento uniformemente distribuído. Beleza. Então vamos lá. Qual é o cortante que esse carregamento uniformemente distribuído faz nesta seção aqui? Bom, é 2 kN por metro
né, é a magnitude, né, do carregamento até a seção. A magnitude do 3 kN nessa seção são 3 kN. Esse 3 kN não varia nada, ele é simplesmente uma carga pontual de 3 kN. Já o carregamento uniformemente distribuído, não. O carregamento uniformemente distribuído, ele varia de acordo com onde vai estar a minha seção. Por quê? Porque ele varia ao longo do comprimento aqui. Então, ele varia como? 2 vezes x. Por quê? Considerando que daqui até aqui, a gente tem x metros. Por quê? Porque a gente não sabe, é uma seção genérica. A gente quer a equação, justamente a equação, que vai nos dar como que varia o cortante ao longo da seção. Ou seja, conforme a gente anda em x aqui. Ok? Então, beleza. Então, essa é a equação que vai definir a variação dos esforços cortantes no meu primeiro trecho. Então, agora a gente vai para o nosso segundo trecho, que é esse aqui, ó, CD. Então, vamos lá. O cortante em função de x no trecho de C até D é igual. Bom, a gente olha aqui, né? O que vai fazer cortante? Esse 1 kN. Esse 1 kN vai variar para cada seção, por exemplo, uma seção aqui, uma seção aqui, uma seção aqui, qualquer seção. Sempre que eu olhar para trás, esse 1 kN não vai variar. É simplesmente ele, certo? Então aqui, ó, 1 é simplesmente 1, ou seja, é uma constante. Nesse trecho aqui, ó, a cortante será uma constante de valor 1 kN. Beleza. Então a gente vem agora para o nosso trecho DE. Vamos lá. Cortante em função de x no trecho DE é igual. Bom, aqui nada vai fazer cortante, não é? Então não importa se eu tiver numa seção aqui, ou aqui, ou aqui, ou qualquer seção desse meu trecho, a cortante vai ser zero. Beleza? Então vamos para o nosso último trecho, que é o nosso trecho EB. Então vamos lá. Cortante em função de x no trecho EB é igual. O que vai fazer cortante? Bom, só o nosso 3 kN. A gente está entrando pelo ponto E, certo? Então a gente pode pegar uma seção aqui, uma seção aqui, uma seção aqui, qualquer seção no meu trecho. Qualquer seção que eu entrar nesse trecho aqui, se eu estou vindo pelo ponto E, eu estou chegando na seção pela esquerda, certo? E eu tô, o que eu tenho fazendo cortante na seção, em qualquer seção? Só esse 3 kN para baixo, não é isso? Então, se eu estou entrando pela esquerda e qualquer seção minha está recebendo uma cortante de 3 kN para baixo, a magnitude total do carregamento que está fazendo cortante em qualquer seção desse trecho aqui são 3 kN e está com sentido para baixo, é negativo. Então, negativo de menos 3. Ok? Por quê? Porque não varia com x. Não importa. Entendeu? Isso não é um carregamento distribuído. Então, novamente aqui, a gente também tem uma cortante constante em todo o meu trecho. Ok? Beleza. E se eu estiver entrando pela direita na minha seção? Se eu estiver entrando pela direita, o sinal teria que ser invertido. Ou seja, vamos mudar de cor aqui, ó. Aqui está a minha seção transversal, tá? Uma seção transversal qualquer. Se eu entro pela esquerda, um cortante para cima é positivo. Se eu estou vindo pelo lado de cá, ó, por exemplo, se eu estivesse entrando no meu último trecho pelo ponto B, tá? Então, se eu estou entrando pelo ponto B, eu estou chegando em qualquer seção vindo pela direita. Aí, se eu encontro um cortante para baixo, eu considero positivo na minha equação, tá? Se eu estiver traçando a equação vindo pela direita e indo para a esquerda. Mas aqui a gente fez toda a nossa estrutura entrando pela esquerda e chegando nas nossas seções transversais, ok? Então vamos lá. Agora o que a gente tem que fazer? Só traçar o nosso diagrama. Agora ficou simples, porque a gente tem as equações que definem a cortante em qualquer ponto, de qualquer lugar da estrutura.
Então basta a gente traçar o nosso diagrama. Agora, só para chamar a atenção aqui, a única equação, o único trecho em que a cortante varia com x, varia conforme a gente anda no trecho, é o meu primeiro trecho, AC. E por que isso? Só lembrando a vocês, eu já expliquei, mas quero ressaltar isso aqui. Porque o cortante é a magnitude, por exemplo, qual que é o cortante que uma seção está sofrendo? É a magnitude de carregamentos que fazem cortante naquela seção, ok? Então, quando eu pego uma seção genérica aqui, ó, no meio do meu trecho AC, qual é a magnitude total do 3 kN? Bom, são 3 kN, é uma carga pontual. Então, esse 3 kN vai fazer cortante em qualquer seção aqui, tá? Desse meu primeiro trecho, AC, de 3 kN. Agora, se a minha seção está aqui, a magnitude total de carregamento uniformemente distribuído até essa seção, lembra que eu estou vindo do ponto A. Então, até essa seção é 2 kN por metro vezes x metros, que é o comprimento aqui até essa seção que a gente está tratando como x, ok? Então, é por isso que neste trecho a gente tem uma equação de cortante que varia cujo cortante vai variar com x. Por quê? Porque a magnitude do carregamento uniformemente distribuído vai variar com x, conforme a gente entra na nossa estrutura. Entendeu? Então é por isso. Então agora vamos traçar o nosso diagrama aqui, ó. Nossa estrutura está aqui. Vamos marcar aqui os pontos, né? A, C, aí aqui tem o D e aqui o E. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu estou no meu ponto A, ou seja, eu estou com 0 no x, quanto que é o meu cortante? Mais 3. Por quê? Mais 3 menos 2 vezes 0 é mais 3. Se é mais 3, eu estou entrando pela esquerda, né? Então vamos lá. Mais 3. Se eu estou entrando pela esquerda, eu posso desenhar o diagrama no sentido da força, tá? No sentido do cortante. Então, meu cortante não é para cima? É. Aqui, ó. De 3. Tá? Beleza. E agora vamos para o ponto C, né? O ponto C, o que eu tenho que jogar aqui? Eu tenho que jogar 3 metros no X. Não é isso? Por quê? Porque o final do meu trecho é em 3 metros. Ele começa em 0 e anda até 3. Então, vamos lá. 3 menos 6 menos 3. Então, vamos lá. Se eu estou em 3 aqui, ó, menos 3, seria mais ou menos aqui, né? Como é que eu vou ligar esse ponto nesse? Vou ligar através de uma reta. Por quê? Porque isso aqui é uma equação de reta, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer uma reta aqui, ó. Chegamos nesse ponto aqui. Então, vamos botar ele aqui, ó. Menos 3. Beleza. Agora, a gente parte para o nosso CD, né? Para o nosso trecho CD, que é 1 kN para a direita, ou seja, é uma constante. É uma cortante que será constante nesse trecho aqui. Então, vamos lá. No ponto C, a gente tem 1 kN para a direita. 1 kN, que vem constante até o ponto D, certo? Maravilha. Aí a gente chegou no ponto D. No ponto D, olha o que acontece. Tem 0. Por que tem 0? Olha como isso aqui fica bastante claro agora. A gente tinha 1 kN para a direita, vindo aqui, certo? Constante. Quando a gente chega no ponto D, o que acontece? A gente encontra o 1 kN para a esquerda. E é por isso que neste trecho tem 0. Então aqui, ó, se a gente tem 0 no trecho todo, né, trecho DE inteiro, a gente teria que zerar isso aqui, né, de alguma forma. E isso aqui realmente é zerado justamente com aquele 1 kN que tem aqui para a esquerda. Então esse trecho inteiro aqui, DE, vem 0, não tem diagrama nenhum. A gente pode até colocar aqui, ó, 0.
E aí a gente vem para o nosso último trecho, que é o trecho EB. E o que acontece nesse trecho EB? Menos 3 kN aqui, ó. 3 kN para baixo, a gente está vindo pela esquerda, né? Se qualquer seção transversal aqui que a gente chegar, se a gente está vindo pelo ponto E, se a gente chegar em qualquer seção transversal do trecho, a gente veio pela esquerda. E se eu falei para vocês que se eu estiver vindo pela esquerda, basta eu desenhar o diagrama no sentido da cortante, ou seja, para baixo. Então, menos 3 para baixo, aqui, ó. Menos 3. E aí ele vai constante até o B. No B, o que acontece? Olha lá, a gente encontra um 3 kN para cima. E aí a gente fecha o nosso diagrama aqui, ó. Menos e aqui 3. Tá certo? Então, a gente pode olhar o nosso F2 aqui, ó. A estrutura está aqui. E a gente pede para ele traçar o diagrama de cortante. E a gente tem aqui o diagrama igualzinho nosso, ó. Mais 3. Chega em menos 3 aqui, ó. Aí ele desenhou esse 1 para a esquerda, a gente desenhou para a direita, porque isso aqui é a convenção do F2 para barras verticais, né? Mas é o valor, tá correto. Aí ele vem, quando ele chega no ponto D, ele vai zerar, tá? E aí, continua sendo zero, né? Do ponto D até o nosso ponto E. E aqui, ele fecha o diagrama com uma cortante constante de menos 3 kN. Então, esse foi o vídeo de diagrama de esforço cortante. Se você gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.